O Band Cidade está de volta e você acompanha agora o resultado da terceira pesquisa Perspectiva Band. Confira os números. A terceira pesquisa Perspectiva Band foi realizada entre os dias 14 e 18 de agosto. Nesta terceira rodada, Arthur Virgílio, do PSDB, mantém a liderança com 27% das intenções de voto do eleitor em Manaus. Em segundo lugar está a candidata do PCdoB, Vanessa Graziotin, com 19% da preferência do eleitor, seguida de Serafim Correia, do PSB, que aparece com 16%. Em quarto lugar está Henrique Oliveira, do PR, com 13% das intenções de voto. Sabino Castelo Branco, do PTB, aparece com 8% e Paulderney Avelino, do DEM, com 4%. Os candidatos Luiz Navarro, do PCB, Herbert Amazonas, do PSTU e Jerônimo Maranhão, do PMN, aparecem respectivamente com 1% da preferência do eleitor na capital. Já 5% dos eleitores afirmaram que anulariam ou votariam em branco nesta eleição e 4% ainda estão indecisos. E nessa pesquisa, a margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos. E para comentar esta terceira rodada, eu recebo mais uma vez aqui no estúdio o diretor da empresa Perspectiva Durango Duarte. Boa tarde, Durango. Bom, nessa pesquisa podemos destacar pela primeira vez uma mudança aí entre os dois primeiros colocados, um crescimento de 4 pontos percentuais para o primeiro colocado, Arthur, uma queda, apesar de tímida, mas houve uma queda da candidata Vanessa. Com essa diferença, os dois candidatos então deixam de estar num empate técnico? Com certeza. O ex-senador Arthur Virgílio Neto, agora atingindo 27 pontos percentuais, praticamente garante a sua ida para o segundo turno. Dificilmente, só se houver um hecatombe na sua campanha, ele não garante seu passaporte, porque ele se deslocou em caráter definitivo neste momento. Pesquisa é uma fotografia, mais uma vez, aos telespectadores. Daqui 2 semanas, 3 semanas, isso muda. Mas com essa vantagem, ele abre essa diferença e faz com que a disputa passe pela segunda vaga, já que Vanessa ficou com 19, Serafim com 16 e Henrique com 13. Ou seja, ali um certo bolo dentro da margem de erro, um empate técnico. Será então no horário eleitoral que nós vamos identificar a segunda vaga, ou seja, quem irá disputar então contra o ex-senador o segundo turno. Ou seja, a campanha no rádio e na TV já começa amanhã para os vereadores, na quarta-feira para os candidatos à prefeitura. Ou seja, esse resultado é trabalho da campanha na rua, então. Eu diria que a estratégia da campanha do ex-senador na zona leste e um pouco na norte fez com que ele crescesse parte desses 4%. E um outro elemento que nós conseguimos identificar por outras metodologias de pesquisa é que a presença do vice, o vereador Issa Abraão, que era pré-candidato a prefeito há pouco tempo atrás, com o conhecimento de que ele é vice de Arthur, o Arthur também ganhou aí uma parcela do eleitorado que ia votar no Issa e identificou agora ele como vice. Então, 2 grandes motivos para o crescimento do Arthur, devido a uma questão geográfica, do trabalho de campo, da presença na rua e da presença do vice, ou seja, é o primeiro vice na campanha que realmente vem a contribuir com o candidato majoritário. Mas com a campanha nos veículos de comunicação, levando o fato de que a Vanessa, por exemplo, tem o maior tempo na TV, esses números podem mudar? Com certeza, eu diria que ela tem todos os favoritismos iniciais, ela tem o maior tempo de televisão disparadamente, ela tem o maior conjunto de aliados políticos, os partidos de maior densidade eleitoral, a maior quantidade de vereadores, ela possui todas as condições objetivas de se colocar. Mas Manaus é uma cidade muito cheia de surpresas. O nosso eleitorado vira e mexe, ele apronta alguma. Então, apesar de todas as vantagens comparativas com as demais candidaturas, não cabe a ela ou à candidatura dela cometer erros, porque aí permitiria alguma ação dos demais candidatos no sentido de encostar. A priori ela tem a vantagem, mas serão nos próximos, vamos lá, 10 dias ou 15 dias da propaganda eleitoral, o eleitor vai conseguir perceber aí quem é que melhor se colocou e começar a fazer as chamadas migrações futuras. Mas aí um destaque rápido. Não é o horário eleitoral dos 30 minutos da parte da tarde e nem dos 30 minutos da parte da noite que vai mudar o resultado. O que muda são os comerciais. A campanha que tiver os comerciais mais inteligentes,
é a que realmente vai poder fazer a virada, ora positivamente, ou seja, para se colocar numa situação melhor. E aí a Vanessa tem a vantagem, porque ela tem a maior quantidade de comerciais disparadamente de todos os outros candidatos. Bom, Durango, e além da candidata Vanessa, outros 3 candidatos também apresentaram queda. E pela primeira vez a pesquisa mostra uma queda de 4 candidatos ao mesmo tempo. Houve uma pequena variação aí no Henrique, de 2 pontos percentuais. Houve uma variação de 1 ponto percentual no Sabino e 1 ponto percentual para o Paulderney. Os brancos e nulos ficaram idênticos, 5%, desculpe, e os indecisos 4%. Essas variações estão dentro bem literalmente da margem de erro. A única alteração efetiva foi o crescimento consolidado de Arthur Neto. Agora, como nós vamos realizar uma próxima pesquisa para divulgar aqui no dia 3 de setembro, né, numa segunda-feira, estaremos aqui apresentando a 4ª rodada. Aí nós teremos o debate da Band, me parece que agora, dia 23, nesta quinta-feira, já convidando os telespectadores a assistir o debate. Teremos aí pelo menos uns 5 ou 6 programas dos candidatos majoritários, e aí, com certeza, na nossa volta aqui, poderemos ter algumas surpresas eleitorais e alguns deslocamentos aí, quem sabe de 2%, 3%, hora para mais, hora para menos, dependendo da candidatura. E Durango, essa pesquisa também mostra um cenário para o segundo turno, só que dessa vez incluindo aí o 4º candidato. Colocamos o Henrique, e como a gente não tem um tempo de explicar todos os cenários, eu recomendo às pessoas que estão em casa agora acessar o site da Perspectiva no www.perspectiva.inf.br, INF de informação, INF, e lá você pode fazer um download, ou seja, baixar o arquivo e ver os 6 cenários possíveis. No cenário onde, a título de curiosidade, está Arthur e Vanessa, um literal empate técnico entre os dois, e um elevado número de brancos e nulos que dá em todos os cenários. Mais de 10%. Por quê? É porque aquele eleitorado que vota no 3º, no 4º, no 5º candidato, excluído aqueles 2, tem uma tendência a rejeitar os 2 que estão na simulação. Ou seja, pouco importa se é Vanessa com Arthur, Vanessa com Serafim, Arthur com Serafim, Arthur com Henrique, os brancos e nulos passam da casa dos 10% nos 6 cenários pesquisados. Tá certo então, Durango. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Band Cidade. Até a próxima. Boa noite para você. No próximo bloco, confira os melhores momentos da Copa de Fisiculturismo que agitou Manaus neste fim de semana. E ainda, você já ouviu falar da Praia do Tupé? Um paraíso ecológico, apenas 30 minutos de barco aqui de Manaus é uma boa opção para quem quer fugir do agito num contato mais próximo com a natureza. Os detalhes daqui a pouco aqui no Band Cidade.